E Floripa sempre teve uma relação super próspera, né, com o mar. Aí um exemplo, tem outro. Quando a gente anda pelo centro da capital, é difícil acreditar que em alguns lugares o mar simplesmente tomava conta. Hoje, na reportagem do projeto Floripa 350, o Paulo Mineiro vai mostrar pra gente como muita coisa mudou por aqui depois dos aterros, quando eles foram feitos muitos anos atrás. Vamos ver? Na história existem diversos relatos de quem se apaixonou por esse pequeno pedaço de praia quase no centro de Florianópolis. Já dizia Virgílio Várzea. A praiazinha de Arataca, talhada em forma de alfange, portanto, com sua barra de areias claras, a verde colina tapizada de grama que se eleva pouco a pouco até o Morro do Cemitério. É um sítio quase desabitado, mas de uma disposição geológica tão caprichosa e artística. Nesse mesmo registro, o ilustre almirante Saldanha Gama diz o seguinte: não sei que simpatia me arrebata por esta pequena praia. Tenho já viajado grande parte do globo, mas é ali que desejo acabar os meus dias. Aqui foi justamente onde Karl Repke construiu um estaleiro. Conta a história que já havia um estaleiro aqui nesse local e os dois foram construídos no mesmo lugar. A história prova que por aqui também se iniciou essa relação tão próxima de Florianópolis com o mar, inclusive das pessoas saindo daqui mundo afora. Os navios e veleiros construídos no estaleiro de Karl Repke seguiam de Floripa para mares distantes. Entre os destinos estava até Buenos Aires. De 15 em 15 dias tinha viagens para Santos e Rio de Janeiro, com paradas em Itajaí e São Francisco do Sul. Os preços variavam conforme o trajeto e o local onde o passageiro ficaria na embarcação. Para ir na ré, era mais caro do que na proa. O estaleiro não existe mais. No lugar agora tem um restaurante da Rosana, que faz questão de preservar a história local. Na parede, recortes de um pedaço do passado, reconhecido por quem veio de fora visitar o espaço. Entre essas fotos tem um senhor que é um engenheiro naval do Rio de Janeiro, que trabalhava aqui no Karl Repke. E ele veio a sofrer um acidente e veio a falecer aqui. E a família veio passear em Florianópolis. E pelo meu site, por tudo, eles vieram conhecer o espaço que era o antigo estaleiro que o avô deles trabalhava. Mas jamais imaginariam que aqui teria um acervo de fotos e que numa das fotos era o avô deles que estava ali. Então foi um motivo de muita emoção, de muita comoção e foi um momento lindo. Com o passar do tempo, a cidade se afastou do mar. Literalmente, ficou mais longe com a construção dos aterros. O primeiro em 1880, no pé do Hospital de Caridade. A água batia quase no morro. Toda essa área que nós estamos aqui era uma área onde ficavam os clubes, as garagens dos clubes náuticos centenários, né? E era uma movimentação muito grande de pessoas que vinham para a borda d'água fazer torcida para estas regatas. Os amigos que agora caminham em meio às ruas e ao comércio aproveitaram o mar que batia na frente da casa deles, pertinho das ruas Francisco Tolentino e Conselheiro Mafra, no centro da capital. A gente parava ali, tinha um posto de gasolina, que a gente enchia as boias de pneu de caminhão para brincar na praia ou com prancha de isopor. Isso aqui era uma praia familiar. Aqui foi o hotel da família Espíndola. Eu me criei nesse hotel e era a praia aqui na frente. A gente fugia aqui para a gente tomar banho de mar, para pegar as pranchas de isopor e a terra Rita Maria. Na década de 1970, um novo aterro levou o mar para mais longe desta região, onde está o mercado público e também ficava o Miramar. Depois do aterro, o lugar onde os amigos tomavam banho passou a ser espaço para jogar futebol. Tinha rivalidade. Pessoal da Rita Maria com o pessoal daqui da Vai Quem Quer. Eram duas praias, né? Tinha a Ilha do Carvão e tal. E aí a gente juntou e fez um time chamado Turquia Futebol de Areia. Os primeiros aterros, eles visavam o quê? Conter o assoreamento que as águas traziam, as águas dos rios traziam para as marinhas da cidade. Então, a necessidade de canalização desses rios e de evitar esse assoreamento fez com que os primeiros aterros fossem feitos aqui na prainha.
Se por um lado os aterros ajudaram no desenvolvimento de Florianópolis, com o vai-vem de pessoas, carros, ônibus, por outro, a ocupação desta expansão de terra poderia ser melhor aproveitada e render bem mais para a cidade. Todo esse aterro que a gente tem hoje, a gente tem uma riqueza enorme e que pode ser muito bem trabalhada dentro de um planejamento integrado, tirando ou ajustando os penduricalhos que estão dentro do aterro, né? que tem diversas utilidades, e a gente priorizar para a cultura, para o esporte, para o lazer, com viabilidade econômica, né? Envolvendo a iniciativa pública, a iniciativa privada. Numa cidade rodeada pelo oceano, a relação do passado com o mar se afastou do presente e ainda continua sendo um desafio para o futuro e para a construção de um legado histórico, cultural e econômico para as próximas gerações. Faria uma enquete, o que nós queremos aqui em Florianópolis, aqui no centro. O espaço poderia ser mais aproveitado. Os tempos não voltam, né? O que foi bom, foi passado, é história, né? Nós temos que discutir como é que a gente pode colocar novamente a cidade de frente para o mar e não de costa para o mar. Florianópolis é uma ilha, gente. Nós precisamos de navio, precisamos de a náutica. É a nossa cara. Muita coisa bacana e boa ainda pode acontecer, né? Na nossa cidade, nossa rica Floripa. Ainda falando sobre os aterros, nós tentamos, desde as primeiras horas da manhã de hoje, conversar com alguém da Prefeitura, do Poder Público Municipal de Florianópolis, sobre projetos, né, efetivos para o aterro Baiaçu, que atualmente não tem nada fixo. Infelizmente se transformou em algo a Deus dará. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas até este momento o Poder Público não se posicionou, não atendeu a nossa demanda. A gente está aguardando uma nota do Poder Público para saber se existe algum plano futuro, se aqueles projetos que já passaram nas mãos de muita gente, em alguma parte podem avançar, ou se alguma coisa está planejada para os próximos 10 anos. Vamos aguardar, né? Você vai ter mais detalhes do Floripa 350, claro, no ndmais.com.br. Lá tem o caderno especial que foca exatamente nessa questão. Por exemplo, aqui, ó, onde os navios eram construídos e reformados em Floripa. Outra curiosidade desse programa Floripa 350, que está traçando passo a passo de muita coisa importante e interessante da história dos 350 anos de Florianópolis, que completou esse ano exatamente esse passo na própria história.